para você. Nesses últimos dias, o mundo está cheio de falsos mestres. Eu te pergunto, será que existem falsos doutores? Falsos pastores? Falsos líderes? Aqueles que usam do expediente da falsidade para lançar no meio do povo de Deus suas heresias, suas filosofias meramente humana e diabólica? Será que existe nesta época pessoas que estão infiltrados no meio do povo de Deus, mas o seu objetivo é lançar raízes no sentido de impregnar como doutrinas, como tradições, usos e costumes, aquilo que contradizem os ensinos bíblicos? Eu quero chamar a sua atenção, eu quero alertar você, tenha cuidado. Você que tenha nomenclatura de um verdadeiro cristão, tenha cuidado. Nem tudo aquilo que se prega nos púlpitos das igrejas é de fato e de verdade a sã doutrina bíblica. Hoje muitos têm pregado nas suas dialéticas, filosofias, ideologias, se utilizado da psicologia, da sociologia, para cativar a atenção das multidões. Mas é preciso ter cuidado, porque os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos pregadores e os seus discursos podem levar as pessoas a se afastarem do verdadeiro Deus e da sã doutrina bíblica inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, assim nos declara: e também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão negócio de vós, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarda a sentença, e a sua perdição não dormita. Judas capítulo 1, o único capítulo, versículo 11, assim nos declara: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, é preciso sermos cautelosos a fim de observarmos, a fim de examinarmos os muitos pregoeiros de doutrinas que têm surgido até mesmo no meio do povo de Deus. Os falsos mestres estão aumentando por toda parte. Eles se apresentam como ensinadores, como pastores, pregadores, cantores, operadores de milagres, missionários e pessoas que se dizem iluminados. Na época do Senhor Jesus, já haviam os escribas, os fariseus e os saduceus que semeavam suas falsas doutrinas entre o povo. Nos dias atuais eles estão disfarçados de mestres, de profetas e doutores, mas são falsos enganadores que se intrometem no meio do povo de Deus para prejudicar a obra do Senhor. Assim como Deus tem os seus instrumentos capacitados com os dons espirituais e ministeriais para promover o crescimento da igreja, da mesma maneira o inimigo, ele tem os seus mensageiros a fim de semear as suas ervas daninhas. Na história das religiões sempre existiram falsos profetas que com as suas prédicas heréticas, de forma sutil, procuravam afastar o povo de Deus e dos seus mandamentos, procurando assim anular a palavra de Deus com suas teorias chamadas novas revelações. O apóstolo Pedro já advertia a igreja do seu tempo sobre o futuro, de que surgirão falsos mestres ou doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, a fim de negarem o Senhor Jesus
e os seus ensinos. Vejamos o que nos diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, onde nos ensina: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Precisamos conhecer a fundo e manejar muito bem a palavra de Deus, a fim de não sermos enganados por estes pseudos mestres, que por meio de filosofias humanas e demoníacas deturpam os ensinos bíblicos para enganar as ovelhas do Senhor. O mais perigoso é que Pedro diz que estes pseudos mestres enganadores estão entre vós, não estão fora, mas faz parte do próprio rebanho. Se existe um lugar onde o inimigo do povo de Deus mais deseja lançar as suas raízes, é justamente no seio da igreja. A Bíblia fala sobre o joio e o trigo. Eles são parecidos, nasceram juntos, crescem juntos, estão sempre juntos. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 4, nos fala a respeito de falsos irmãos que secretamente entraram no meio do povo de Deus. Hoje muito mais, as igrejas estão cheias, e é muito difícil, nos dias que nós estamos vivendo, distinguir quem é verdadeiro e quem é falso. O teor das heresias destes falsos mestres está justamente em colocar as tradições, usos e costumes acima da doutrina bíblica. O que mais corrói os ensinos bíblicos da verdade são as tradições, usos e costumes postos acima da doutrina bíblica. Judas capítulo 1, capítulo único, versículo 11 diz: ai deles, ai desses falsos mestres, ai desses enganadores, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Caim escolheu seu próprio caminho, ele foi egoísta, se tornou um tropeço para o seu próprio irmão, recebeu a reprovação de Deus. Assim são os falsos mestres, eles são considerados como Caim nesses últimos dias, que só pensam nos seus próprios interesses. Balaão foi um profeta mercenário, por amor ao dinheiro se dispôs a amaldiçoar o próprio povo de Deus, e ele ensinou a Balaque a lançar tropeço contra os filhos de Israel, para se prostituírem e comerem do sacrifício da idolatria. Os falsos mestres não são diferentes de Balaão, que por causa de dinheiro, de lucro. Quantos agora, nesta campanha agora, estão vendendo o voto dos irmãos? Aquele líder, presta atenção no que eu vou lhe dizer agora, aquele líder, aquele pastor, que agora vai apresentar no púlpito das igrejas ímpios como candidatos em vez dos irmãos, esse é um falso mestre, é um falso líder, é um mercenário, porque vende o rebanho do Senhor como se fosse gado aos ímpios, aos profanos, aos incrédulos. Também os falsos mestres, eles são comparados com Coré, que se rebelou contra o plano de Deus. A sua investida foi para tomar o lugar de primazia, queria dominar o povo de Deus a qualquer custo. Assim são os falsos mestres, não seguem a direção de Deus, mas buscam os seus próprios interesses. Nós devemos estarmos alertas contra estes falsos mestres, esses falsos ensinadores, esses falsos profetas que surgirão, assim como no princípio da igreja surgiu, e nós precisamos estar escudados, protegidos na sã doutrina da palavra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, assim nos diz: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu próprio aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Somente aqueles que estão firmados
na palavra de Deus é que vão escapar dos falsos mestres e das falsas filosofias e teorias humanas, que o objetivo é afastar o povo de Deus dos ensinos das sagradas escrituras. Todo cuidado é pouco, mas que nós meditamos sobre este comentário apologético em defesa da fé genuína